Olá, que bom ter você por aqui de novo para o episódio número 61 do nosso Descomplicando a Estética, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que é interessante não só no âmbito profissional, mas que algumas informações contidas por aqui podem ser muito úteis também na sua vida pessoal. Eu sou o Gabriel e que bom estar de volta também, né? Fiquei de fora no episódio passado, mas já regressei também. E a gente vai conversar hoje sobre administração de conflitos. E aí você vai pensar que pode ser um assunto meio distante até, né? O que isso aí tem a ver com administrar um negócio de estética ou trabalhar com estética? Bom, acredito que você, eu, a Cris, a maioria das que nos escuta, eu poderia dizer até todo mundo que nos escuta, já teve algum tipo de desentendimento com alguma pessoa, né? Se até com os familiares acontece esse tipo de coisa, às vezes imagina com clientes, com colaboradores, com amigos, né? Então deixa para começar a conceituar um pouco o que a gente vai conversar hoje, colocar dois cenários hipotéticos aqui, né? Para que você possa entender também a importância dessa conversa aqui, desse assunto que eu tô trazendo. O primeiro caso é um cliente que você conhece e sabe que historicamente, né, ele tem esse comportamento conflitivo, digamos, e pode ser por inúmeras razões, por gostar de debate, por querer tirar proveito das situações, ou seja lá o que for. E você sabe bem lidar, sabe bem, na verdade, que lidar com ele vai ser mais dor de cabeça do que dinheiro no bolso. Então, nesses casos, você acaba tendo, né, o direito, a opção de dizer, olha, não vou mais trabalhar com esse cliente porque, na verdade, não vale a pena. Aqui, obviamente, a administração de conflito não entra porque a gente acaba eliminando o ponto de conflito, mas a gente não pode fazer isso com todos os clientes que a gente tem, ou pode? Todos os clientes que têm alguma divergência, né? Eu acredito que não, então daqui a um pouco eu já falo do caso número 2 aqui. Olá, Gabriel. Olá para você que está aqui nos ouvindo. Eu estava prestando atenção na conversa, né, e me lembrando de várias situações que eu já tive na minha trajetória dentro da estética. E se nós formos ver, são situações até normais, uma vez que cada pessoa tem o seu jeito, as suas crenças e o seu olhar sobre a situação que vive em determinado momento. Muitas vezes nós temos o anseio de imprimir na outra pessoa a nossa vontade, o nosso olhar da situação. Mas quando a gente passa a observar mais, ouvir mais, a gente também consegue evitar alguns conflitos e dores de cabeça, né? Eu até já comentei sobre isso em alguns dos nossos outros episódios. E esse primeiro caso é aquele tipo cliente tóxico que você sabe que vai ter algum conflito com ele ao longo do tratamento, seja pelo descumprimento de horário, pela cobrança de algum resultado que sequer foi prometido, ou seja por qualquer outro motivo onde ele se julgue com a razão. Há quem, mesmo sabendo disso, resolve atender esse tipo de cliente, enfim, pelo dinheiro, né? Mas também há o profissional que já compreendeu que a sua paz é muito mais valiosa, né? E de forma educada acaba desviando desse cliente, dando algum motivo para não atendê-lo. É algo para ficar pensando ali se vale realmente a pena. Mas deixa eu colocar o segundo caso aqui que vai exemplificar um pouco mais a situação. Imagina, né, que você tem aquele cliente estrela, aquele que está todas as semanas no teu espaço, faz vários tratamentos, se compromete com esses tratamentos, né? É parte importante da receita, na verdade, dos ingressos do teu negócio. E por algum motivo, talvez um mau dia, talvez um resultado que não foi exatamente como esperado, ou talvez porque um dia ele chegou atrasado e você não gostou, enfim. Por alguma dessas razões teve aquele encontrão, né? Vamos dizer assim, com essa pessoa. E agora? Dá para usar a mesma técnica de simplesmente parar de atender essa pessoa? Eu acho que não, né? Até a gente já falou aqui que o custo de conquistar um cliente novo acaba sendo muito maior do que manter os clientes atuais. Então, imagine um cliente desse que é considerado como um dos melhores que você tem, o custo de adquirir um outro cliente que seja igual a ele vai ser muito maior, né? E aqui é onde entra a questão de usar as ferramentas corretas para administrar essa situação e tentar revertê-la, né? Porque nesse caso, ambos perdem também. Você perde o cliente importante, mas não é uma via simples onde só um ganha. O cliente também precisa, né, dos tratamentos e encontrar outro lugar que entregue os mesmos resultados. Com a mesma relação de valor, preço, qualidade e principalmente a confiança, né? Que a gente precisa de ter muita confiança, tá entregando muitas vezes o nosso bem mais precioso, né, para fazer um tratamento estético. Não é tão fácil assim. Então, essa é a importância desse assunto de hoje, eu acho que tem relevância, e por isso eu quis trazer hoje, né, para você, para a gente conversar um pouquinho e ver as 5 estratégias, na verdade, que são as principais que a maioria das pessoas usam, que a gente pode adotar com exemplos, né, a gente vai colocar uns exemplos sempre que possível,
Mas principalmente entender, né, quando e como a gente deve usar cada uma delas. Justamente, né? É sempre citado que o profissional que perdeu um bom cliente, mas esse cliente também acaba perdendo um bom profissional que vem realizando um tratamento assertivo para sua dor, pelo problema pelo qual foi procurado, né? Eu já escutei de muitas pacientes que sentem confiança comigo, por exemplo, né? Algumas até já me confessaram que procuraram outro profissional por curiosidade ou por algum procedimento que eu não realizava, mas não tiveram a mesma confiança, a mesma empatia, a mesma discrição no atendimento. Porque, principalmente em cidade pequena, ninguém faz nada, né? Ninguém gosta de saber o que a outra pessoa... Todo mundo gosta de saber, mas ninguém gosta de contar. E se eu tivesse brigado com elas por ciúme, sim, digamos assim, né? Certamente eu teria perdido os clientes, mas a maturidade me fez entender que as pessoas vêm e vão e que eu sei do meu trabalho, é isso que importa. Então, acolhê-las nesse momento de sinceridade acabou sendo muito importante para nossa relação. Eu acho que a gente tem que acabar deixando, muitas vezes a gente deixa de lado alguma mágoa, alguma coisa né, alguma preocupação, a gente viu que foi no outro profissional, mas se a gente for ficar remoendo isso, a gente vai acabar perdendo muito cliente bom ali no meio dessa jornada. Agora, uma coisa que é importante frisar aqui é que não funciona daquela forma assim, eu vou aprender uma dessas técnicas e eu vou usar sempre essa aí para todos os casos. Porque não vai funcionar. A gente precisa saber todas elas e ir usando, né, de acordo com a situação que a gente tem na nossa frente. Antes de entrar diretamente nessas estratégias, a gente precisa também definir 5 pontos importantes que podem nos ajudar na hora de entender que tipo de conflito a gente tem nas mãos. Então, o processo que eu costumo fazer é o seguinte na minha cabeça. Primeiro, eu faço algumas perguntas, né? Que são os 5 pontos, na verdade. A primeira é quão importante é a pessoa ou o conflito nesse momento. Então, por exemplo, quando a gente falou dos 2 clientes anteriores, o que era a estrela e o outro que a gente queria deixar de atender. Certamente a gente vai ter estratégias diferentes para cada um, né? E a importância do conflito, a gente precisa pensar, é realmente algo grave ou a gente tá só perdendo tempo com uma disputa de ego, por exemplo? E isso acaba nos levando para uma segunda pergunta, que é quais as consequências desse conflito? Se eu mantiver o conflito, eu vou perder com o cliente estrela, por exemplo? Agora, por outro lado, se é algo com pouca relevância e poucas consequências, será que eu preciso entrar para resolver o problema realmente, né? E com isso vem a terceira pergunta. Vale a pena? Porque uma coisa é entender as consequências e outra é ver se realmente vale a pena comprar essa briga ou simplesmente deixar de lado. Digamos que seja uma situação onde a parte econômica da tua empresa ficaria muito afetada. Bom, é algo que você vai precisar entrar para resolver. Às vezes pode ser algo que vai se solucionar sozinho com o tempo também. Então, nesse caso, a gente acaba usando outra estratégia. Né? E aí vem outra pergunta, que é a número 4. Você tem tempo e energia para lidar com isso? Essa é bem importante para definir a estratégia que a gente vai acabar usando também. Claro que se o assunto é de extrema relevância, a gente vai ter que encontrar tempo e energia, né? Não vai ter muita escolha. Mas para outras coisas mais triviais, a gente precisa pensar que ficar ali em discussões, naquele morde a sopra, toma muito do nosso tempo e da nossa energia, que muitas vezes não vale a pena. E por último, a última pergunta é, você quer e principalmente pode resolver o conflito? Porque muitas vezes acontece a gente saber todos os detalhes, saber até a solução para o problema, mas ele não passa pelas nossas mãos. Nesse caso, a gente precisa, né? A gente pode ajudar e tudo mais no processo, mas precisa deixar que a pessoa responsável se faça presente e solucione o problema. Lá vem a Cristiane com história, né? Eu e os meus exemplos, mas é algo que aconteceu nessa semana que recém passou e tá bem fresco na minha mente ainda, né? Ano passado eu tive uma cliente que ela queria um peeling bem forte, né? Quem trabalha com peeling já deve estar imaginando o caso que eu vou contar. Então eu expliquei para ela os diferentes tipos de peeling, que eu não indicaria uma escamação tão intensa. A gente fez uma limpeza de pele, que foi tudo bem, e no peeling deu problema, né? Começou a se queixar porque foi feito por outra pessoa. Depois eu tenho certeza assim que ela não seguiu todas as recomendações que foram passadas. Ela usou o que não devia, até porque numa das fotos que ela mandou tinha um outro produto masculino até, e diz ela que não usou, né? Mas enfim, ficou a pele toda lesionada. Ok, entrei na jogada, fiz a recuperação, não cobrei pelo peeling, né, a fim de evitar mais problemas, e por cima, no final de tudo, ela levou um filtro solar que depois foi uma enrolação, tá? Levou meses para me pagar o filtro solar.
Finalizada toda a novela, eis que ela ressurge agora essa semana, né? O que que eu fiz? Gentilmente, então, acabei me esquivando dela, porque por mais que o período seja difícil, a gente sabe que todos nós estamos precisando de dinheiro, não pagaria a dor de cabeça e o estresse que foi passado com ela no ano passado, né? Então, fica a dica, né, para que você procure identificar cada tipo de cliente que você tem e tome a atitude correta. Não é época para recusar trabalho, mas também, né, pegar cliente que tu sabe que é dor de cabeça na certa e tu vai acabar trabalhando de graça depois ainda para resolver esses problemas que não foi tu que ocasionou, acaba sendo até pior, né? Bom, mas a gente definiu a situação do conflito, então, vamos dizer que a gente respondeu sim a todas as perguntas anteriores, ou a grande maioria delas. Então a gente, claro, obviamente, vai passar para 5 estratégias que a gente pode usar para resolver esse bendito problema, esse conflito, né? Que são elas: se acomodar, evitar, se comprometer, colaborar e competir. Mas não entra muito na jogada dos nomes ali, porque eles nem sempre são exatamente o que parece. A primeira é se acomodar. E se acomodar já não é bem o que o nome diz, não é sentar lá e esperar que as coisas se resolvam sozinhas, mas sim tu acaba colocando a necessidade da outra pessoa antes da tua. Então agora vai dar para entender bem o porquê das perguntas anteriores, né? Porque essa estratégia é usada quando você talvez não dá tanta importância para o problema. Ou acha que ele não vale a pena, ou não teria lógica gastar tempo e esforço em algo assim. Ou até pode ser que você acha que está errada na situação, e avaliou tudo e disse, não, sabe, quer saber, acho que a pessoa realmente tem razão. E aí tu acaba colocando a necessidade dela na frente da tua. Ela é ótima para conflitos menores, né? Quando a gente não é algo tão complexo, mas a gente precisa ter cuidado para não usar ela sempre, porque pode acabar transparecendo uma fraqueza, como se a gente aceitasse tudo, e essa não é a ideia, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você quer que o cliente use um cosmético A, mas ele insiste em usar o B porque tem mais propaganda na TV, ele acha que é melhor e tudo mais. Você, como profissional de estética, sabe que ambos são ótimos e ambos vão proporcionar resultados ótimos para a pessoa. Então, você simplesmente deixa que o cliente use o cosmético B e não entre uma discussão que, na verdade, não tem muito sentido, né? E normalmente nesse caso da escolha do B, a pessoa vai pagar muito a mais em função da mídia do produto, e às vezes nem vai ser tão melhor assim, né? E outro exemplo que eu acho cabível aqui, né, são as relações de trabalho que a gente tem em inúmeras empresas, né? Tu pode acabar orientando, né, como gostaria, as coisas acabam acontecendo, tu orienta como tu gostaria que as coisas fossem dentro do teu espaço, mas elas vão sendo feitas de outra forma, que não é danosa, mas também não gera os mesmos resultados daquilo que tu sabe que acaba funcionando, né? Então, por acomodação, tu vai levando, a fim de não gerar estresse, né? E acaba não falando nada. Até que uma hora explode a bomba e acaba jogando tudo na parede, né? Mas vamos lá. A segunda estratégia seria a de evitar. Mas assim como a anterior, não é bem como o nome diz. Não, na verdade é um pouquinho. Mas aqui nenhuma das partes chega a um acordo, né? As coisas se mantêm assim por um tempo. O conflito se mantém. A ideia dessa estratégia é que talvez uma pausa, uma mudança de cenário, uma esfriada de cabeça, né, possa ser útil na hora de retomar as negociações e ter um desfecho mais favorável. Às vezes até uma troca de interlocutor ali também pode ser interessante. Também pode acontecer que o conflito não é relevante e o melhor nem é tentar solucionar, né, esquecer e as coisas vão acabar se solucionando sozinhas. Eu mesmo usava muito essa estratégia de evitar, né? Em uma empresa que eu trabalhei e tinha clientes irritados constantemente. Então eu tentava estabelecer uma conversa em primeiro momento para entender o que estava, né, acontecendo e tudo mais. Mas o cliente estava tão consternado com a situação que ele estava vivendo que era praticamente impossível chegar a alguma solução. Então o que eu fazia era escutar, né? Escutar de forma ativa, obviamente, todas essas queixas que ele tinha. Anotar tudo para ter como base de conversa e também pesquisar internamente com outras pessoas. Falava que eu ia trabalhar na situação dele, né, internamente e tudo mais com as outras pessoas, e dentro de alguns dias, e às vezes na semana seguinte, eu entrava em contato de novo com aquele cliente para finalmente conversar de forma mais racional e buscar um ponto de solução entre ambas partes, obviamente com toda a informação que eu tinha conseguido dentro da empresa. Mas vamos para um exemplo mais de estética aqui, né? Vamos supor que um cliente entrou em contato com você para fazer um tratamento que ele tinha certeza que na primeira vez que ele fez ele tinha pago R$100.
Mas você, nesse tempo, não mudou a tabela de preços e tem certeza que quando ele fez o tratamento, ele pagou 150. Então, quando você informa o preço correto, ele sai subindo pelas paredes dizendo que é um roubo, que ele sempre pagou R$ 100 e tudo mais. Nesse caso, talvez você possa evitar o conflito, né? Deixar que ele se acalme e quando as coisas estiverem mais normais, retomar essa conversa, possivelmente com dados, né? Que ele da outra última compra para explicar que ele sempre pagou 150 e nunca foi R$ 100, né? Realmente, né? Não vale a pena a gente sair discutindo com quem está de cabeça quente. E no caso desse exemplo, ele seria facilmente solucionado chamando a pessoa para tomar um café, por exemplo, e tu mostrar para ele que ele assinou o lado do pagamento, do atendimento, na data tal, que foi sim o valor de R$ 150. Então, esse é apenas um dos motivos para se ter tudo documentado, com ficha de acompanhamento, de evolução, termo de consentimento, contrato, tudo que a gente já mencionou em outro episódio. Com certeza. E a terceira estratégia que a gente vai entrar aqui é a de se comprometer. E ela é bem interessante porque ela busca encontrar um meio termo entre as partes. Só que o grande problema é que ambas as partes precisam ceder um pouco para chegar a essa solução. Então nem sempre acaba sendo a melhor alternativa. Ela é o inverso, na verdade, do ganha-ganha, né? Ela acaba sendo perde-perde. Porque aqui o foco está em encontrar uma solução, sem importar se essa solução é perfeita ou não para aquele momento. Então normalmente se usa quando a gente tem prazos que são mais importantes que a solução em si, por exemplo, a gente acaba tomando esse caminho. É uma estratégia interessante porque, né, dá a opção de solucionar esses conflitos de forma rápida, mas a gente precisa ter cuidado com ela também, porque no longo prazo, alguma das partes pode acabar mostrando alguma insatisfação, achando que teve que ceder muito, talvez, né? Então, tu acaba gerando outro conflito quando tu tiver que tomar uma outra decisão. Então, se for um relacionamento de longo prazo, médio e longo prazo, talvez não seja a melhor alternativa, porque ali na frente vai ter que tomar outra decisão e o cliente vai ficar ali redutivo, porque no começo ele teve que ceder para começar todo o processo, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Nós vamos, obviamente, para um exemplo, e vamos ver que você tem um sócio ali no teu negócio de estética, né? Você tiver um ano maravilhoso, e sobrou lá um bom dinheiro naquele ano. Então você opina que esse dinheiro seja reinvestido no negócio para que vocês tenham anos melhores ainda, né? Ou, por último, mantido em caixa ali para qualquer emergência, qualquer pandemia que possa aparecer. Mas o teu sócio diz que vocês deveriam retirar todo o valor como dividendo. Então, na estratégia de se comprometer, vocês poderiam, por exemplo, retirar 50% e os outros 50% reinvestir. Então cada um cede um pouquinho e chegam a uma conclusão que pode ser interessante para as duas partes e também para a empresa. É um pouco extremo o exemplo, né? Os dois lados, na verdade, mas era para explicar bem a situação aqui da estratégia de se comprometer. Acho que pode ser bem cabível aqui também, né? O exemplo daquele cliente que chega querendo um tratamento X que a sua amiga fez ou que viu a blogueira que fez e deu super certo, né? Claro que nós vamos tecer todas as explicações sobre fisiologia, bioquímica, o tratamento em si e as individualidades, né? Mas a pessoa já tá com aquela ideia na cabeça e bate o pé no que quer porque quer. Então, como profissional, você pode sim ceder, né? Até um ceder entre aspas, e ver o que pode ser aproveitado da opção que o cliente te traz que ele tanto quer e fazer algumas adaptações à realidade dele, né, conforme o biotipo, a saúde dele, ficando assim no meio termo das opções e evitando o conflito. Só lembrando, né, de redigir todo o ocorrido e colher a assinatura do cliente. Claro, é um exemplo muito legal, porque na verdade pode ser, talvez a pessoa chegou pensando no tratamento A e você acha que tem que ser o C porque vai ser melhor para ela, e talvez tenha o B ali no meio do caminho que possa satisfazer as necessidades que ela estava buscando, e enquanto, né, acaba também entregando resultados que você sabe que vai funcionar. Agora, se você simplesmente ceder e aceitar o tratamento que a pessoa chegou por causa enfim, da amiga ou da blogueira ou do que for, aí tu já tá na estratégia inicial lá, que é a de... Qual que era a primeira estratégia mesmo? A de evitar, né, na verdade. Não, de se acomodar, na verdade. Mas vamos continuar aqui, então, que a quarta é a de colaborar. E a colaborar acaba sendo a queridinha de todos, né? Porque todo mundo termina satisfeito com a solução. Porque ambas as partes acabam chegando ao resultado que estavam esperando. Essa sim é a famosa ganha-ganha. O grande problema dela é que ela é a mais demorada, porque obviamente vai acabar tendo longas conversas até chegar a um resultado esperado, conversas e negociações e tudo mais.
Mas quando o relacionamento com o teu cliente é o que está em jogo, ou é muito importante para o teu negócio, né? Acaba sendo a melhor estratégia, mesmo que demore. Não tem muito o que fazer aqui. Por isso a gente acabou preparando aquelas perguntas lá no começo, né? Justamente para entender e identificar cada tipo de conflito. Daqui a pouco, não, esse cliente realmente é muito importante, afeta muito o meu negócio, as consequências são graves. Então, eu vou ter que, nem que demore um tempo maior, eu vou ter que procurar a alternativa de colaborar até que a gente chegue a um acordo que fique bom para todo mundo. E vamos, obviamente, para um exemplo. E vamos aproveitar o momento atual, né? Que embora não seja muito engraçado, mas vai ficar bem gráfico, né? A situação aqui. Vamos dizer que um dos teus melhores clientes, devido à pandemia, tá com dificuldades financeiras. Então, ambos acabam tendo o mesmo objetivo. Ele quer pagar e você quer receber. Você, em um princípio, vai querer receber o valor como acordado inicialmente, mas o cliente, obviamente, vai querer que essa condição se adapte à sua realidade atual. Então, vocês sentam, negociam, tudo mais, e chegam a um acordo onde beneficia os dois, com um plano de pagamento parcelado, talvez, pelo valor total da dívida, com algum acréscimo de juros, vamos dizer. E aí acaba se adaptando as duas partes à solução. Claro, né? Sempre temos que ser maleáveis em algum ponto, principalmente quando são relações de convívio ou de negócio que são importantes, né? E o exemplo é bem comum diante da situação que a gente está vivendo nesse ano. Lá em março, eu até usei dessa estratégia com alguns fornecedores meus e deu certo. Então, eu tive o prazo estendido e eu consegui realizar o pagamento de todo o saldo com um pouco mais de folga do que aqueles primeiros meses da pandemia que foram bem mais difíceis, digamos assim. E o mesmo pode ocorrer com os nossos clientes. Então, a flexibilidade dentro das possibilidades do teu negócio é bem importante de se ter. Sim, e ter um pouco de empatia também, né? Com toda a situação que está acontecendo, né? Pegando o exemplo atual, obviamente. E também saber, né? Aquelas perguntas lá do início, as 5 perguntas são extremamente importantes porque a gente acaba definindo se realmente é interessante a gente se envolver no conflito, se vale a pena, se tem uma consequência ou não tem uma consequência. E aí a gente consegue mapear bem que estratégia a gente vai precisar usar. E a última estratégia, já para finalizar esse programa, é a de competir. E não é bem como o nome diz, enfim, mas pode ser também. Mas é quando a gente se mantém firme no nosso ponto de vista e não se mexe 1 centímetro dali sequer. Parece algo ruim até, né? Se a gente for ficar pensando, poxa, mas daí eu não tenho nenhuma flexibilidade, nem nada. Mas tem várias situações onde a gente pode acabar precisando usar essa estratégia. Principalmente, por exemplo, se a gente tem alguma questão que possa envolver a nossa moral, a nossa reputação, que a gente não vai abrir mão de nenhuma maneira, né? A grande questão, é claro, é saber quando usar realmente, porque se a gente for usar de uma forma equivocada, vai parecer aquele chefão autoritário, general, que não aceita outra ideia que não for a sua. Que a GT já comentou nos perfis ejetores lá no episódio, que eu nem lembro mais qual é o número, faz tanto tempo. Mas baixa ali, né, no Spotify, onde você estiver escutando, no YouTube, não sei, que vai ter ali o episódio Perfis e Gestores. E aí eu vou dar o meu exemplo aqui, obviamente. Vamos imaginar que chega um cliente e inicia uma leve discussão. Quando eu digo discussão, na verdade, é um debate ali, né, uma conversa. Porque viu um tratamento na internet e porque quer fazer igual aquele tratamento. Mas você, como profissional e com conhecimento da matéria, sabe que esse tratamento não vai ter o mesmo resultado para essa pessoa como as fotos que ela viu no famoso Dr. Google, né? Nesse caso, você vai precisar competir, e até competir, bota entre aspas, né, na verdade, e estabelecer o teu ponto de vista sobre o dessa pessoa, porque você sabe que se atender ao caso dela, só para terminar com o conflito, digamos, tu vai gerar outro problema depois quando os resultados não aparecerem e o cliente vai vir reclamando que não ficou igual às fotos do doutor do Google, né? E outro caso, talvez mais hipotético, vamos dizer que você tem 2 colaboradores que estão discutindo sobre a melhor forma de entrar em contato com um determinado cliente. E você, como já conhece o histórico dessa pessoa, indica que a melhor forma é a forma X e resolve o conflito de forma rápida e objetiva também.
Eu até já me adiantei ali um pouco com o primeiro exemplo, mas também uma forma é quando você tem exposto a sua maneira de trabalho, se posiciona e já faz de antemão com que o cliente que te procura saiba qual é essa tua maneira de trabalho, né? Qual é a tua conduta. O Dr. Google ele apresenta mil e uma possibilidades, algumas são benéficas, outras nem tanto, e a gente sabe que existe muita manipulação de imagem, inclusive nas redes sociais, mudança de iluminação, que acaba já alterando o resultado da foto também, né? Então, se o cliente ele chegou a ti, pode ser que ele não esteja tão confiante do que viu e ele precisa de uma orientação. E na consulta é o momento da gente fazer muitos fechamentos e muitos esclarecimentos, né? Já sobre o segundo exemplo, quando você tem o conhecimento do seu negócio e se faz presente nele, tu acaba tendo feeling de todas as situações e tu vai conseguir resolvê-las com muito mais facilidade. E até essa questão da luminosidade, da pose e tudo mais, eu vi que essa semana parece que tava dando uma polêmica por aí com uma pessoa um pouquinho famosa e tal. Mas isso aí é história para outro podcast. Se vocês tiverem interesse, a gente pode até entrar em comentar sobre tudo isso que, né, comentava que ensinava as pessoas, na verdade, a usar a iluminação e as formas, as poses, na verdade, para bater as fotos para as redes sociais. Mas não tem nada a ver com o que a gente Sim, tá falando hoje, né? não, mas já aproveitando o gancho, tem até. Uma vez eu vi um post falando que era para desconfiar daquele profissional que batia foto não com o celular, que a maioria acaba usando o próprio celular hoje em dia, né? E utilizava a câmera. Porque quando tu muda a lente, tem uma lente lá que, enfim, ela faz aumento e tal, e se tu bater a da mesma pessoa no mesmo instante com essas duas lentes diferentes, parece que a pessoa fez até uma harmonização facial. Então tem que ter o cuidado que muitas vezes a pessoa vai postar um resultado que não é real do trabalho que realmente ela tenha realizado. Tem muito disso na internet, né? Não, e o fotógrafo, o bom fotógrafo, ele faz milagre realmente, faz umas fotos incríveis com pouco recurso, então realmente, pô, é um assunto bem interessante até e polêmico, se o pessoal tiver interesse pode comentar com a gente pode fazer um programa falando sobre isso, mais descontraído até, só para entrar nesse Sim, assunto. sobre como fotografar o procedimento estético, né? Isso é bem importante, a questão de cabine, de luminosidade, porque até um dia tu bateu com a luz natural, outro com luz artificial vai dar muita diferença. E até a questão do uso ou não uso das fotos, né? E dependendo do conselho, quando pode, quando não pode, talvez possa ser um assunto interessante ali. Mas, Com enfim, certeza. entramos em assunto que não tem nada a ver com a resolução de conflitos de hoje. Mas eu espero que o assunto de hoje tenha sido também de relevância para quem está escutando. Eu acredito que nesse momento onde a gente tem que ter muita empatia e muita conversa com as pessoas para também entender a situação que a outra pessoa está passando. E até muita gente tá há meses, talvez, em quarentena ali, e tá tendo problema até dentro de casa, às vezes, com família, com amigo, com esposo, com esposa, e talvez, né, com algumas estratégias aqui pode ser um pouquinho mais tranquila essa etapa também. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da PurplePlanet.com. E claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris! Até a próxima quinta.